Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Fê e hoje eu vim conversar com vocês sobre os meus livros de romance favoritos. Eu tô pensando em fazer esse tipo de vídeo para cada gênero que eu leio mais, então provavelmente vocês ainda vão ver algum vídeo sobre livros de fantasia e de suspense. Mas enfim, vamos começar com os de romance. E o primeiro dessa lista que eu quero conversar com vocês é um que vocês já sabem, obviamente, mas não custa nada relembrar, que é A Viajante no Tempo, o primeiro livro de Outlander. Na verdade, eu recomendo esta série inteira, né? Eu ainda não terminei de ler os livros, mas eu tô bem adiantada na série de TV. Mas eu já garanto pra vocês que todos os livros devem ser maravilhosos. Eu parei no terceiro, quero ler o quarto esse ano. E A Viajante no Tempo, pra quem não conhece Outlander, pra quem nunca me ouviu falar nessa série, o que eu acho um pouco difícil, mas se você nunca ouviu falar, A Viajante no Tempo vai contar a história da Claire, que ela é uma enfermeira dos anos 1900. Só que ela vai fazer uma viagem de lua de mel com o marido dela na Escócia. Ela é inglesa, ela vai fazer uma viagem de lua de mel na Escócia. Nessa viagem, eles vão visitar alguns lugares lá da Escócia, até que eles vão visitar um círculo de pedras, onde acontecem alguns rituais. E durante esse ritual, eles estão lá meio escondidinhos, porque é um ritual meio que secreto, né? E no momento do ritual, a Claire sente umas coisas muito fortes ali. E ela gosta muito de botânica. Então, nesse círculo de pedras, ela também encontra uma planta que ela nunca tinha visto e que ela decide depois voltar nesse mesmo lugar para pegar essa flor. Aí, enfim, né, passou-se o dia lá do ritual, ela volta para pegar essa planta, e na hora que ela volta para pegar essa planta, ela sente de novo essa energia muito forte e ela acaba encostando em uma das pedras. No momento em que ela encosta em uma dessas pedras, ela é transportada para o ano de 1700 e bolinha. Não vou lembrar exatamente qual o ano, mas em 1700 e bolinha, na Escócia. E aí ela tem que sobreviver, né, com todas aquela forma de vida dos anos 1700, com a Inglaterra e a Escócia em pé de guerra. Então, por ela ser uma mulher inglesa no meio de uma Escócia governada por clãs, basicamente, né, dividida ali por clãs, não é um bom presságio para ela. E ela vai ter que, enfim, sobreviver tudo aquilo e tentar achar um meio de voltar pro ano dela, né? Só que nesse meio tempo muitas coisas acontecem e a gente tem ali um romance maravilhoso, um dos melhores romances que eu já li na minha vida. E, ai, sério, deem uma chance pro Outlander porque é perfeito. O próximo livro que eu vou falar, muito provavelmente vocês também conhecem. Ele não é nem um pouco atual, ele é de 2012. Mas é PS Eu Te Amo. Eu lembro que na época que ele lançou ele fez um super sucesso. Depois teve um filme que também fez muito sucesso. E eu amo tanto o filme quanto o livro. E pra quem não sabe, aqui a gente vai acompanhar a história da Holly e do Gary. O Gary, ele acaba sofrendo com uma doença que eu não lembro exatamente o que é. E eles são casados. Mas, enfim, ele acaba ficando doente, morre. E a gente vai acompanhar a Holly durante o luto dela após a morte do marido. E pra que ela conseguisse passar por esse luto de uma forma mais... como é que eu posso falar? Enfim, pra que ela não sofresse tanto com aquele luto, o Gary decidiu deixar cartas pra ela, com meio que lista de coisas pra ela fazer. E aí, como esse, né, foi a última coisa que ele deixou pra ela, ela decide cumprir todas essas tarefas da lista. Então, a cada tarefa que ela vai realizando, ela encontra uma carta nova, e aí ele fala o que ela tem que fazer. E essa é uma forma dela passar por esse processo de luto. E ai, gente, é muito linda a história. Eu lembro que eu chorei horrores, é maravilhoso, é perfeito, assim.
É muito bom, muito, muito, muito bom mesmo. Apesar de ser um livro antigo, ele é maravilhoso. E eu tô desde essa época tentando ler mais um livro dessa mulher. Mas até agora ainda não rolou. Mas esse ano eu coloquei na minha lista Simplesmente Acontece. Que também tem filme e que também é maravilhoso. Mas eu espero que eu consiga ler. Tá, mas enfim. Peço Eu Te Amo. Super recomendado. O próximo livro que eu vou falar com vocês é mais antigo ainda. Ele é de 2010 e é Diário de uma Paixão, do Nicholas Sparks. Diário de uma Paixão, gente, é um livro que eu já li, acho que umas 2 vezes. Eu já assisti o filme umas 3 vezes. Eu sou completamente viciada nessa história. E ele é, assim, realmente a minha história de romance favorita. Uma das, não tem como não citar romance sem citar Nicholas Sparks. E eu gosto muito dos livros dele no geral. Tem muitos ainda que eu não li, que eu preciso ler. Mas Diário de uma Paixão até hoje foi, assim, insuperável. Se tratando do autor. A gente vai acompanhar a história do Noah e da Alison. Eles se conhecem quando eles eram jovens. A Alison, ela tava passando as férias nessa cidadezinha, se não me engano, na Carolina do Norte, porque todas as histórias do Nicholas Sparks basicamente acontecem na Carolina do Norte. E ela foi passar férias lá, enfim, eles se conhecem. Ela é de uma família rica, ele não. É uma história que se passa em 1900, eu acho. Eu não sei que época que é. 1946. Então, assim, são tempos ali onde tinha muito essa coisa de família rica não se envolver com pessoas mais pobres e tudo mais. Então, embora eles comecem esse romance, a família dela não aceita ele e acaba forçando ela a voltar pra cidade lá, né, onde ela vive. E neste meio tempo em que eles passam separados, ele escreve durante 1 ano pra ela, por todos os dias. Ele escreve 365 cartas pra ela. Só que ela nunca recebe essas cartas, porque a mãe dela esconde essas cartas. E aí ela acha que ele não liga mais pra ela, ele acha que ela não liga mais pra ele. Ambos seguem com a vida. Ela, enfim, depois de anos, né, sei lá quantos anos, não lembro mais, ela acaba arranjando um noivo. Ele também, enfim, segue com a vida dele, reconstruindo a casa que ele falou que ia construir pros dois, tá? Assim, só pra constar esse detalhe. Eles nunca se superaram, mas eles têm que seguir com a vida deles. Até que um dia eles se reencontram. E aí, meu bem, aí a gente vê, né, se eles ficam juntos ou não. Né, Tom? Mas assim, apesar de parecer um mega clichê, eu recomendo muito essa história porque ela é muito fofinha. Não há história de amor como essa daqui. E, recomendo. Diário de uma Paixão. Agora, prestem atenção, prestem muita atenção, porque eu vou falar agora é simplesmente a minha vida. Tudo que está neste livro aqui, eu gostaria de tatuar em mim, sabe? Porque é lindo, é perfeito. E é óbvio que eu estou falando de Me Chame Pelo Seu Nome, do André Assman. Gente, esse livro... ele é poético, ele é romântico, ele é sexy, ele é tudo dentro de um livro, sabe? A gente vai acompanhar a história do Hélio, do Oliver. O Oliver é um convidado na casa dos pais do Hélio, porque eles moram na Itália. E todo verão, os pais do Hélio convidam universitários, pessoas do meio, né, do ramo universitário, pra passar umas férias lá, nessa casa de veraneio, na Itália. E o convidado da vez é o Oliver. E quando o Oliver chega, o Hélio sente muitas coisas conflituosas, assim. Ele quer ser amigo do Oliver, mas ele também não quer ser amigo do Oliver. Ele tenta impressionar o Oliver a todo momento, mas ele também quer, tipo, dane-se o Oliver. Então ele fica naquela, tipo... Eu não sei o que está acontecendo comigo, mas por algum motivo eu estou querendo muito que você preste atenção em mim. E a gente vai acompanhar, e tem toda essa diferença de idade, né? Porque o Hélio o Hélio não, desculpa, o Oliver
já tem 24 anos, se eu não me engano, e o Hélio tem 17. Então tem toda essa questão da diferença de idade e da descoberta do Hélio de que ele tem sentimentos por outro homem, porque até então ele só tinha ficado com mulheres e ele ainda não tinha, assim, descoberto esse lado dele, que ele poderia também se interessar por homens. Então, e também a gente tá numa época que é 1970, eu acho, 80. Então, também é uma época que existem muitos tabus ali em relação à homossexualidade ou à bissexualidade, enfim. E então a gente vai acompanhando esses sentimentos do Hélio conflituosos em relação ao Oliver, e a gente vai vendo toda a relação que vai se construindo entre os dois. E, ai, gente, eu acho belíssimo, eu acho extremamente bem escrito. Eu amo o começo, meio e o fim. E o filme também é perfeito. E ai, leiam, por favor, me chame pelo seu nome. Nossa, agora que eu reparei que todos os livros que eu citei foram adaptados, né? Porque o próximo livro que eu também vou falar aqui é extremamente famoso. Com certeza você deve conhecer, ainda mais se você gosta de romance. E talvez você já tenha lido, que é Como Eu Era Antes de Você. Aqui a gente vai, da Jojo Moyes, aqui a gente vai acompanhar a história da Lo e do Will. O Will, ele é uma pessoa bem difícil, né? Depois que ele sofreu um acidente, ele perdeu completamente os movimentos do pescoço para baixo. Então ele precisa de muitos cuidados e a saúde dele também é bem debilitada. Ele sofre corriqueiramente com gripes e etc. E ele precisa então de muitos cuidados. E a Lo, ela acaba virando a cuidadora do Will. E os dois, assim, têm personalidades completamente diferentes, né? A Lo, ela é extremamente alegre, falante, atrapalhada. E o Will é esse cara mais amargurado, mais estressado com todo mundo. E eles vão ter que ali aprender a lidar um com o outro e... né, coisas vão acontecer. Eu não... né, e... ai... É fofo, é lindo, é sofrimento, é tudo junto e misturado. E eu recomendo muito Como Eu Era Antes de Você. Eu acho que sim, ele passa... além do romance, ele passa muitas lições, assim, sobre vida, sobre o modo como a gente lida com a nossa vida, o modo como a gente lida com as coisas ruins que acontecem com a gente. E faz a gente pensar em, nossa, 1 trilhão de coisas. Então, eu recomendo muito. Além do romance, é um baita livro mesmo. Pra fechar essa lista, eu não podia deixar de citar o livro que fez a minha adolescência e que até hoje eu não tive coragem de reler. De tanto sofrimento que ele me fez passar. Mas é uma história linda, apaixonante e também faz a gente pensar em muitas coisas. E eu estou falando de A Culpa é das Estrelas. Eu acho que não tem nem o que falar sobre esse livro, todo mundo já sabe. Mas se você ainda não leu e, enfim, tá querendo pegar uma história triste de romance que vai te encantar pro resto da vida, leia A Culpa é das Estrelas. Assim, foi um... eu acho que foi um... eu não sei, tem alguma coisa nesse livro que não me deixa reler ele, sabe? Eu não tenho coragem de ler ele de novo, sabe? Nem o filme, assim, eu consigo assistir, porque... eu não sei, assim, ele provavelmente não é o livro mais triste do mundo. Devem ter livros extremamente mais tristes, mas... eu não sei o que acontece, eu não consigo ler, eu não consigo assistir de novo. Mas eu super recomendo, porque se você gosta desse tipo de história,
A Culpa das Estrelas vai ser um prato cheio pra você. Enfim, essas foram as minhas recomendações de livros de romance. Em breve eu pretendo trazer outros gêneros aqui pra gente conversar. E não esqueça de curtir, né, esse vídeo se você ainda não curtiu, seguir o canal se você ainda não é inscrito e deixar aqui nos comentários quais são os seus livros de romance favoritos e se você já leu algum desses que eu citei. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.